vídeo de hoje eu vou trazer um farm de endo pra vocês. Uma coisa que vocês vão precisar bastante, desde o early game até o end game, tá? Vocês sempre vão precisar de endo. E nesse vídeo aqui eu vou classificar cada farm de endo, tá? Pela quantidade de endo por hora que vocês vão conseguir farmar. Sim, eu fiz um teste de 1 hora em cada farm de endo dessa do vídeo pra trazer o número estimado, né? Também eu vou falar pra vocês quais são os pontos positivos e os pontos negativos de cada farm. E as farms estão por ordem do early game para o end game, beleza? Então vamos para o vídeo. Para de mandar áudio, eu tô na Ucrânia, velho, as bombas. Mas antes do vídeo começar, eu vou ter que explicar pra vocês uma coisa muito importante que os novatos se enganam demais, que é boost de recurso e boost de drop de recurso não funciona com endo, beleza? Endo não é considerado um recurso, endo é considerado um mod. Então se você comprar boost de recurso, não vai funcionar, porque endo veio lá em 2016 para substituir os núcleos de fusão, que eram mods. Então no código do game, endo ainda é um mod, beleza? Outra coisa também que eu preciso explicar pra vocês são as rotações. As recompensas que as missões dão pra gente, elas variam nas rotações, pode ser A, B ou C. Então, as rotações padrões do game são A, A, B, C. Aí repete. A, A, B, C, A, A, B, C, A, A, B, C infinitamente. Algumas missões vão ter o C, quando chega no C, vai ser só C pra frente, né? Que são as missões mais novas, que eles mudaram um pouquinho isso. Mas na maioria das missões ainda é A, A, B, C, repete. A, A, B, C, A, A, B, C, A, A, B, C, beleza? Outro disclaimer, assim, que vale a pena ressaltar é que a potência dos mods, ela escala de forma linear, enquanto o custo de upgrade dos mods em endo e crédito escala em forma exponencial. Então, compensa muito mais vocês uparem os mods de Rank 10 de vocês, Serration, Blind Rage, Transient Fortitude, Heavy Caliber, esses mods bem caros de se upar no começo. É muito importante que vocês upem ele até o Rank 8 ou Rank 9. Fazendo isso, você vai estar aproveitando 80%, 90% da potência do mod, sendo que você vai ter pago só 25% do preço do endo, ou 50% de preço de endo, o que é muito bom, sabe? Então, utilizem mods no rank 8 ou rank 9. Se vocês estiverem no early game ou no mid game, não upem mods até o rank 10, tá? Porque vocês vão estar gastando endo à toa e não vai influenciar em nada o gameplay de vocês pagar o dobro de endo para ter um upgrade pífio no mod de vocês, tá? Quando tiver sobrando endo na build de vocês, se vocês não estiverem precisando de endo, aí sim eu recomendo vocês maximizam todos os seus mods, tá? Mas até chegar nesse ponto, eu recomendo que vocês utilizem mods no rank 9, beleza? Então, tendo isso explicado para vocês, vamos para o vídeo. A primeira forma que eu vou trazer aqui para vocês é a escavação Tikal na Terra. É uma escavação Dark Sector. Por que eu trouxe ela para vocês? Porque é uma escavação que traz muito crédito. Só vocês fazerem essa missão aqui, vocês vão ganhar 15k de crédito. É muito bom para early game, tá? Para quem tá começando as primeiras horas de Warframe, vocês só vão ter a Terra liberado, né? Os pré-requisitos aqui não tem nenhum, é só vocês liberarem essa missão, né? Que é a missão da Terra. Os farms passivos que vocês vão ter aqui. Vocês vão farmar passivamente, só de estar fazendo essa missão criótico, crédito, né? Vão farmar uns 200k de crédito por hora. Ferrite, Rubedo, né? Os recursos da Terra. Vapor de Detonite, Neurodo. Como que vai fazer essa farm? Vocês vão fazer apenas os 2 extratores iniciais, tá? Vocês vão fazer eles e vão extrair. Fazer eles e extrair. Por quê? Porque a gente quer as duas rotações A. Que as duas rotações A tem 42% de chance de vir sem de endo, tá? Então, nos meus testes eu consegui fazer nessa farm por 1 hora 1.300 de endo, mais ou menos uns 400 de endo por hora, tá? É pouca coisa, sim, é pouca coisa, mas pelo crédito compensa um pouquinho de fazer essa farm no early game, tá? E se vocês quiserem farmar relíquia Lich, dá pra ficar até o 4º extrator, tá? Porque o 3º e o 4º extrator tem chance de vir relíquia Lich também. Aí vocês farmam relíquia e farmam endo também ao mesmo tempo. Agora na segunda escavação, Cholistão, na Europa. Quais são os pré-requisitos aqui? Vocês vão ter que ter o planeta Europa desbloqueado. Aqui, nos primeiros 2 escavadores, vocês vão ter 25% de chance de vir 400 de endo, tá? Os farms passivos aqui da missão de Europa são criótico, créditos, né? Aqui a gente vai conseguir 20k de crédito por run, né? Mais ou menos uns 280 de crédito por hora. Mórfico, Rubedo, amostra de Fieldron, módulo de controle, tá? É o mesmo esquema da missão de Tikal na Terra. A gente vai fazer os 2 extratores e vai vazar. A gente consegue aqui, nos meus testes eu consegui 2.800 de endo por hora, mais ou menos uns 800 de endo, tá? É bem variado. E se vocês quiserem farmar relíquia Meso e relíquia Neo, dá pra ficar até o 4º extrator também, a mesma coisa Terra. Tem chance de vir relíquia Meso e relíquia Neo no 3º e no 4º extrator respectivamente, tá? A próxima missão agora é escavação também e Iracon Plutão. Quais são os pré-requisitos aqui? Vocês vão precisar ter o planeta de Plutão desbloqueado, né? Quais são os farms passivos que vocês vão farmar aqui? Vão farmar criótico, vão farmar crédito. Aqui é um bom farm de crédito, vocês vão farmar 25k de crédito por run, né? Eu consegui farmar mais ou menos em torno de 360k de crédito
créditos em 1 hora. Vocês vão também farmar rubedo, vão farmar mórfico, vão farmar plastídeo, vão farmar chapa metálica e vão farmar amostra de Fieldrum, tá? O mesmo esquema de como se fazer essa farm aqui, é o mesmo esquema, a gente vai fazer os 2 extratores e vai sair. E se vocês quiserem farmar Relíquia Axe, vocês podem ficar até o 4º extrator, porque o 4º extrator tem chance de vir Relíquia Axe, beleza? A taxa de endo também é a mesma coisa que a Europa. Vocês vão conseguir, nos meus testes eu consegui em torno de 2.800 de endo por hora, mais ou menos uns 800 de endo, tá? É bem pouquinho, né? Mas pelo farm de Relíquia Axe, se vocês não tiverem farmando Relíquia Axe, pelo farm de Criótico, acho que pelo farm de crédito, eu acho viável para o early game. Por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês, beleza? A próxima missão que eu vou trazer pra vocês é uma missão lá no planeta Phobos, tá? Depois de Marte, que é uma missão de Archwing, sim, a missão Kepler, missão de corrida, de Rush. Então, é um farm bem diferente, né? Eu achei bem inusitado esse farm, mas eu achei viável por early game, porque é um farm rápido que vocês conseguem fazer em 2 minutos e meio e tem quase 80% de chance de vir endo, tá? Vem 150 de endo em 2 minutos e meio. Lembrando que por early games aqui é fantástico. Como consiste esse farm? A gente tem que chegar até o final da missão o mais rápido possível, antes que o tempo acabe. A gente precisa destruir as 3 naves Corpus, né? Cada nave vai ter sendo protegida por 2 satélites. A gente destrói os 2 satélites e destrói a nave. Só que tem um porém, a gente tá atrás da rotação B. Por que a gente tá atrás da rotação da B? A rotação B é a rotação que tem 80% de chance de vir 150 de endo, tá? Se você destruir as 3 naves, a gente vai pegar a rotação C. Se você destruir uma nave, você vai pegar a rotação A. A gente quer destruir apenas 2 naves. Então, a gente espera dar 30 segundos para destruir a primeira nave. Porque quando der 30 segundos, uma nave vai embora. Quando faltar 30 segundos para acabar a missão, uma nave vai embora. Aí você pode destruir as outras 2 naves e terminar a missão de extração. Então, fazendo esse farm aqui por 1 hora, eu consegui fazer umas 27, 28 runs. Cada run eu demorei assim em torno de 2 minutos e 20, 2 minutos e 30. O endo por hora que eu consegui aqui foi mais ou menos em torno de 3k e 200, mais ou menos 300 de endo por hora, beleza? Agora eu vou trazer as missões de Bounty, que é as missões de caçada em mundos abertos, beleza? Vamos começar por Cetus. Quais são os pré-requisitos aqui? Vocês vão precisar da jornada Vigília de Saia para poder falar com os NPCs aqui de Cetus. Vão precisar de maestria 5+, para poder escolher as missões de Tier 5, que são as missões que tem mais chance de vir endo. E vão precisar da jornada de Archwing, para ter o lançador de Archwing, para poder usar Archwing nos mapas abertos, porque vai aumentar bem a velocidade que vocês fazem as caçadas, beleza? Aqui nos testes eu fiz as caçadas em torno de 5 minutos, né? Fiz os 5 estágios das caçadas em torno de 5 minutos, então em 1 hora eu fiz 12, 13 caçadas, né? Quais são os farms passivos que a gente vai farmar aqui? Eu consegui o Ferrite, Rubedo, Neurodo, Ampola de Detonite e os recursos aqui da planície de Eidolon, né? Como se fazer essa farm? A gente vai no NPC com zoom lá em Cetus, escolhe a caçada Tier 5 e entra no mapa. Faz a caçada Tier 5 e a partir daí, todas as caçadas oferecidas pelas tendas, né, serão Tier 5. Então a gente vai poder ficar fazendo as caçadas Tier 5 lá. Eu recomendo vocês fazerem as caçadas Encontre o Agente Grimmir e Encontre o Artefato Escondido, que são as caçadas que possuem a chance de vir nos estágios que são mais rápidos, né? Se vocês quiserem saber mais a fundo sobre isso, eu vou deixar um vídeo aqui no monocard aqui, que onde eu explico certinho como fazer esse processo. O endo por hora aqui, vocês vão conseguir em torno de 4k e 800, mais ou menos uns 1400 de endo por hora, tá? É bastante endo comparado com as farms de escavação, né? E é isso. Agora vamos para a fortuna. As caçadas aqui demoram um pouquinho mais. Quais são os pré-requisitos aqui? Vocês vão precisar da jornada Fox Solaris completa, maestria 5+ também, e jornada de Archwing também completa para vocês usarem o lançador de Archwing. Quais são os farms passivos? Quais são os farms passivos aqui? Vocês vão formar chapa metálica, pacote de polímero, circuitos, amostra de Fieldrum e recurso de Orb Valles. Os recursos diversos aqui, exclusivos aqui de Orb Valles, né? Como se fazer essa caçada? A gente vai, conversa com o NPC Eudico, né? Escolhe a caçada Tier 5 e entra no mapa de Orb Valles, faz essa caçada Tier 5. A partir daí, as caçadas oferecidas pelos NPC, que fica lá do lado de fora de Fortuna, lá do lado de fora do elevador, elas também serão Tier 5, todas de Tier 5. Então você escolhe qual que você quer fazer. Então, em 1 hora eu consegui mais ou menos umas 6 runs, sim, 6, 7 runs, né? Eu demorei em torno de 10 minutos para fazer cada run. E nos meus testes eu consegui 1.600 de endo por hora, mais ou menos uns 500 de endo, tá? Então é bem pouquinho comparado com Cetus, né? Agora vamos para Deimos. Quais são os pré-requisitos aqui de Deimos? Vocês vão precisar da jornada Coração de Deimos, né? Vão precisar também de maestria 5+, e vão precisar da jornada de Archwing, tá? E os farms passivos aqui, vocês vão conseguir Nanosporo, massa mutagênica, célula Orokin, Neurodo e os recursos aqui de câmbio Drift, beleza? Como se fazer?
É o mesmo esquema, a gente vai lá no NPC mãe, escolhe a caçada Tier 5 e entra no mapa, faz a caçada Tier 5. A partir daí, todas as caçadas oferecidas pelos NPCs que estão no mapa, esparramados pelo mapa, serão Tier 5, tá? Eu recomendo que vocês façam uma caçada força bruta, tá? Que tem chance de vir os estágios que possuem menor tempo, tá? Em média aqui eu demorei 6 minutos por run, né? Eu fiz umas 12 runs por hora, né? Eu consegui aqui incríveis 12k, mais ou menos uns 3.600k dinheiro por hora. É bastante coisa, tá? Pro early game é bastante coisa, mas lembrando que aqui em games vocês precisam de uma boa arma com dano em área, tá? Diferente de Cetus e Fortuna, aqui os infestados eles batem bastante e se você deixar acumular muito infestado num lugar só, você vai apanhar muito, tá? Então tenha uma arma com dano em área. Agora as missões na Armor, tá? As missões na Armor são uma boa forma de dinheiro, tá? Eu fiquei impressionado com a quantidade de dinheiro que eu consegui fazer nessas missões. Quais são os pré-requisitos? Vocês vão precisar tanto da jornada Vox Solaris quanto a jornada Vigília de Saia, né? Pra ter tanto Fortuna quanto o Cetus liberado. Vocês vão precisar da jornada também Nova Guerra, que é uma jornada um pouquinho endgame, tá? É uma jornada bem chatinha de se fazer, demora umas 4, 5 horas pra você fazer essa jornada. Vocês vão precisar de maestria 5+, mas provavelmente pra fazer essa jornada, a Nova Guerra, vocês já vão tá maestria 5+, né? Vocês vão precisar também da jornada de Archwing. E qual que é o Borogodó? Agora é a caçada com inimigos nível 50, 70, tá? Aí vocês entram no mapa aberto e fazem a caçada. Em 1 hora de farm aqui nas caçadas na Armor, eu fiz mais ou menos umas 9 runs, beleza? Eu consegui em torno de 15k e 300, mais ou menos uns 4.600 dinheiro por hora, tá? Agora vamos para as missões de Railjack. Aqui nas missões de Railjack, eu testei apenas uma missão, são várias missões, né? Eu queria testar várias, mas foi muito cansativo testar só uma, então eu fiz só um teste só. Eu testei a missão H2, que é uma missão em Veil Próxima, né? Eu demorei em torno de 10 minutos para fazer cada missão, eu fiz 2 horas de teste, tá? Pra ter um número bem conciso para vocês. Essa farm é a primeira farm que eu vou trazer aqui para vocês, que ela tem um pré-requisito de boost, tá? Vocês vão precisar de boost de drop de recursos. Ah, Kenzo, mas você falou que drop de recursos não funciona com Endo. Sim, não funciona com Endo. Mas aqui a gente tá atrás também de drop de partes de Railjack, né? Que dropa dos inimigos que a gente destrói na missão. E essas partes a gente consegue convertê-las em 225 de Endo cada parte. Então quanto mais parte a gente dropar, mais Endo a gente vai ter. Então a gente tá atrás dessas partes também, tá? Eu fiz 6 runs aqui. Mais ou menos eu demorei uns 10 minutos pra fazer cada run, né? E eu consegui, então, se tirar a parte das partes que eu vendi por Endo, eu consegui em torno de 4.200, mais ou menos uns 800k de Endo por hora. Mas aí colocando as partes que eu vendi depois, eu consegui 12k e 200, mais ou menos uns 4.000 de Endo por hora. Aqui em missão de Railjack, quais são os pré-requisitos? Vocês tenham, né, a jornada de Railjack, né, que vocês tenham feito a Railjack de vocês e que vocês tenham também uma boa Railjack buildada, né? Vocês tenham 3 tripulantes de Railjack, né? Vocês conseguem comprar lá no NPC Ticker, lá em Fortuna, tá? Por que é bom ter um tripulante de Railjack? Porque eles vão ficar consertando a Railjack pra vocês, né? Vai diminuir a chance de vocês falharem a missão. E também eles podem ficar atirando pra vocês nos inimigos. Vocês vão matar os inimigos mais rápido, tá? E outro uso também que dá pra fazer, quando vocês estiverem dentro do objetivo lá das naves Grineer, tem como você colocar o tripulante de vocês apertando L. Vocês colocam o tripulante de vocês pra pilotar a Railjack. Aí ele vai, não em todos os casos, mas na maioria dos casos, ele vai conseguir quebrar o ventilador lá por fora, para você continuar a sua missão por dentro, tá? Eliminando a necessidade que vocês saiam, tá? Se você estiver fazendo essa missão solo. Os farms aqui que a gente vai farmar são os recursos da Railjack, vai farmar intrínseco também para Railjack, para deixar sua Railjack mais forte. E é isso. Agora vamos para as caçadas de Zariman. Zariman é o primeiro das caçadas aqui que a gente vai trazer aqui que eu vou trazer aqui pro vídeo, que são caçadas de mapa fechado, tá? E essas caçadas, elas possuem um diferencial, porque a gente tá atrás de uma caçada específica. Então, se não tiver essa caçada na rotação do NPC que tá dando essas caçadas, eu não recomendo que vocês façam, beleza? Qual que é essa caçada específica que a gente tá atrás? A gente tá atrás da caçada extermínio, que é a caçada que a gente consegue fazer mais rápido e não pode ser qualquer extermínio, tem que ser o extermínio ou Tier 4 ou Tier 5, tá? Então, o melhor é o Tier 4, que a gente consegue matar os inimigos mais rápido e é o mesmo loot do Tier 5, tá? Quais são os pré-requisitos? A gente precisa ter a jornada Anjos de Zariman desbloqueada, tá? Vocês vão ter que ter todas as jornadas iniciais, né? As jornadas principais, né? Feitas até Anjos de Zariman. Vocês vão precisar de ter uma boa arma com dano em área. Uma Ogres Curva é muito bom. Uma Zar Curva é muito bom, tá? Uma Glaive também, que vocês gostarem de Glaive, né? Uma Chores, uma Falcor. É muito bom. E então, quais são os farms passivos aqui? Vocês vão formar os recursos aqui de Zariman, né? Vão formar também a reputação aqui também com o sindicato de Zariman, né? E o Endo por hora que vocês vão conseguir aqui, 21k, mais ou menos uns 3.800 de K por hora.
tá? Bastante endo, tá? Mas lembrando que vocês vão ter que fazer a caçada com 2 minutos, tá? Mais ou menos uns 2 minutos. E em uma hora vocês vão conseguir fazer umas 30 runs. E a caçada tem que ser extermínio, né? No rank 4, no tier 4 ou no tier 5, tá? As caçadas em Sancto Atômica, né? Lá em Cávia, em Deimos. Então, quais são os pré-requisitos? Vocês vão ter que evoluir, né? Bastante nas jornadas principais do game, né? Pra fazer até a missão do Homem das Paredes, né? Se eu não me engano, essa jornada, né? Aqui vocês também vão correr atrás de missões de extermínio no tier 4 ou no tier 5. Vocês vão formar passivamente aqui fazendo essa farm reputação no sindicato de Cávia. Vocês vão formar também as vocas, né? Eu demorei em torno de 2 minutos e 10, 2 minutos e 20 para fazer cada run, né? Em uma hora eu fiz umas 25, 27 runs, né? O endo por hora que eu consegui aqui foi em torno de uns 24.500, mais ou menos uns 7.000 de endo por hora, tá? Mas lembrando que vocês vão ter que fazer a caçada de extermínio ou no tier 4 ou no tier 5, tá? Se não tiver essa caçada, vocês vão ter que esperar a rotação que tenha essa caçada. Em Halvânia é a mesma coisa, a gente quer a caçada de extermínio também, só que aqui em Halvânia tem a caçada tier 6 também, e então a gente quer a caçada tier 5 ou a tier 6, tá? Então, quais são os pré-requisitos aqui? Vocês vão ter que fazer todas as jornadas principais até 1999, né? Que é a jornada de Hexa, né? Que é, eu acho que a penúltima jornada que veio pro game, então vocês vão ter que estar bem avançados nas jornadas, que aqui é o último lugar que foi implementado no game. Quais são os farms passivos aqui? A gente vai conseguir os recursos aqui do mapa de Halvânia, né? A gente vai conseguir também reputação com o sindicato aqui de X. A gente vai conseguir fazer as missões semanais, as tasks semanais aqui do PCzinho, do calendário aqui de X, né? Pra conseguir aquelas recompensas, né? Que a gente consegue. Eu demorei em torno de 3 minutos pra fazer cada caçada, tá? Extermínio. Em uma hora eu fiz umas 20, 21 runs, né? Aqui eu consegui em torno de 26.500 de endo, mais ou menos uns 8.000 de endo por hora, tá? É uma taxa boa dividindo para vocês. Agora vamos entrar pro endgame, tá? Vamos entrar pro endgame. Mas antes eu vou trazer aqui algumas menções honrosas, né? Que não é tecnicamente uma farm de endo, mas é umas maneiras de você conseguir endo, beleza? Então eu vou trazer aqui só para desencargo de consciência. Quando você faz a cerimônia de ascensão no clã de vocês, quando você upa o tier do clã de vocês, o rank, como vocês sabem, o clã de vocês, o dojo, ele tem rank. Quanto mais coisas o dojo tem, maior o rank do seu clã. E quando o clã passa de rank, tem tipo uma cerimônia, tipo uma teste de maestria que vocês fazem, que é a cerimônia de ascensão. E nessa cerimônia, ela recompensa 1k de endo para todos os participantes da cerimônia, para cada rank do clã. Então, se você tiver upando o clã do rank 0 até o rank 11, que é o rank máximo, vocês vão conseguir 66k de endo. Porém, se você perder essa cerimônia, a sua única chance de pegar esse endo é quando o clã de vocês passar pro rank 12, né? Que atualmente é impossível chegar no rank 12, porém, mais pra frente aí no futuro vai ser possível e vocês não percam essa cerimônia, né? Outra menção rosa boa aqui é a task de semanal, né? Que a Baro traz pra vocês, que vocês podem fazer ela. Vocês conseguem uma escultura Ayatan por semana, só fazendo essa caçada semanal. Tá? Vocês vão lá no NPC Maru, lá em Marte, né? E aí vocês fazem a caçada semanal. Vocês vão conseguir uma escultura. Lembrando que a escultura que vocês vão conseguir, vocês vão ter que colocar estrela Ayatan nelas, né? Pra elas valerem o potencial máximo de endo que elas podem ser vendidas, tá? Também outra farm de endo aqui, tem uma farm diária que vocês conseguem fazer o scan diário dos Simares, tá? Diariamente o Simares vai trazer um target novo pra vocês, né? Um alvo pra vocês escanearem. Se vocês escanearem eles de 2 a 4 vezes aleatório esse alvo, vocês conseguem de 400 a 800 de endo, tá? Parece pouca coisa, mas vocês também conseguem de 5 a 10k de reputação com os Simares, né? E lembrando que essa reputação, ela é muito boa para vocês fazerem umas platinas, porque os mods dos Simares, eles são muito valiosos, porque ninguém gosta de farmar reputação aqui. Então, se vocês farmarem reputação aqui todo dia, eu garanto que vocês vão vender rapidinho os mods, tá? Que vocês comprarem aqui. Eu vou deixar aqui na descrição um guia que mostra o local certinho que vocês conseguem cada inimigo, tá? Que vocês precisam escanear diariamente aqui nos Simares, tá?
Outra menção honrosa aqui que vale a pena destacar para vocês, que não é uma farm em si de endo, mas que é a incursão diária, né? E reseta todo dia ao meio-dia, horário de Brasília. Ou vocês podem fazer a caçada do Arconte também, que reseta todo domingo às 8 horas da noite, tá? Na missão de incursão, vocês conseguem 4.000 de endo, ou escultura a NASA, né? Que vale 3k e 600 de endo. E na missão de Arconte também vocês conseguem 8k de endo e conseguem também escultura a NASA também. Então não é um farm de endo em si, que só pode fazer uma vez por dia ou uma vez por semana, mas vale a pena ressaltar. Agora vamos para as missões de arbitragem. Eu vou dividir as missões de arbitragem em dois tipos, tá? Vamos para o primeiro, né? Que é a missão de arbitragem em esquadrão random. Então os pré-requisitos aqui é que vocês tenham arbitragem liberada, né? Libera no terminal de Ares, né? Aqui, missão de arbitragem é uma missão que fica disponível pra gente fazer uma vez a cada 1 hora, tá? Elas ficam rotacionando. Pode ser defesa, pode ser interceptação, pode ser sobrevivência, né? Tem vários tipos. Então, vamos supor que a gente entra no esquadro aleatório numa missão qualquer, tá? Essa daqui que é a farm que eu vou trazer primeiro para vocês. Quais são os farms passivos que a gente consegue aqui? A gente consegue Vitus, Essence Vitus, né? Que a gente consegue comprar os mods galvanizados. Vale uma boa PLzinha, né? A gente consegue os recursos, né? Do planeta que tá tendo essa missão aleatória. A gente consegue também escultura Ayatan. Lembrando que as esculturas Ayatan eu tô colocando no quantidade de dinheiro por hora que eu tô fazendo aqui, tá? Então, fazendo essa missão por 1 hora, eu consegui em torno de 15k e 300, mais ou menos uns 4.000 dinheiro por hora, tá? E lembrando que eu tô fazendo essa missão squad aleatório, né? A arbitragem agora em squad meta. Quando tem a rotação de defesa ou interceptação, são missões que dá pra gente fazer bem rápido e dá pra farmar muita essência Vitus e fazer muito round, né? E tem um double dip também. O que é double dip? Se a gente começar a missão num relay, depois voltar pra nave e começar a missão de novo, a gente consegue fazer 2 vezes a mesma missão. Então, a gente faz 50 minutos, né? A gente começa bem no comecinho da rotação, faz 50 ou 45 minutos da primeira missão, depois sai do relay, a gente tá no relay, né? A gente sai do relay e puxa de novo a mesma missão. Uma outra pessoa do esquadrão puxa, né? Porque o host já puxou uma vez. Então a gente consegue fazer 2 horas da mesma missão, basicamente. Então, precisa ter um Warframe específico, tá? A galera vai querer um Warframe específico. Se você tentar entrar com qualquer Warframe aqui, não vai dar certo, tá? Então os pré-requisitos aqui é que vocês tenham arbitragem liberada, né? Libera no terminal de Ares, né? Eu vou deixar as builds aqui na descrição certinha, né? Vou deixar também o guia, né? Que essas builds vão mudar com o tempo, né? Então, em vez de deixar uma build aqui, eu vou deixar mais ou menos, se vocês quiserem copiar a build certinha mesmo, sem estar defasada, é bom que vocês entrem no guia, né? Que a chance dessa build mudar nos próximos meses com as coisas novas que são adicionadas no game é alta. Então, vocês vão precisar de uma Wisp, um Chroma e 2 DPS. Pode ser a Sarin, pode ser a Mirage, pode ser o Site, tá? Vocês vão ficar aqui atirando com a Augra Scuva ou com a Carius Prime nos pontos que os inimigos spawnam, é muito rápido, tá? Se você tiver de Wisp, você vai precisar da arma Fentes, né? Que é a arma dos Tianax, que ela aumenta o fire rate e o reload das armas. Então você vai ter que ficar castando toda hora, de 10 em 10 segundos vai ter que ficar castando ela pra buffar seus aliados, tá? Se você tiver de Chroma, você vai ter que estar usando a energia tóxica, vai ter que estar utilizando energia na cor verde, né? Pra toxina, pra buffar o reload speed dos aliados também. Qual que é o endo por hora que vocês vão conseguir aqui? Aqui eu consegui em torno de 32k e 200, mais ou menos uns 9k de endo por hora. Então é bem variado mesmo, dependendo do número de esculturas Ayatan Horta que você consegue dropar, tá? Porque elas valem 2.700 de endo. E na rotação C, eu esqueci de falar aqui pra vocês que na arbitragem a rotação não segue o padrão de A, B, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Aqui na arbitragem é a primeira missão que a gente tá fazendo, que é só rotação C pra frente, a partir da primeira. Então é A, B, C, 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 C infinitamente. Então, a partir de quando começar a repetir rotação C, aí só tem chance de vir escultura Ayatan Horta, que vale 2k e 700 de endo cada uma. Então, se vocês conseguirem umas 5, 8, vai aumentar bastante o rendimento da sua farm, tá? Então, agora, as próximas farms que eu vou trazer pra vocês, elas necessitam do boost de drop de mods, tá? É um boost que vocês não conseguem dropar, vocês não conseguem comprar no mercado. O único jeito de adquirir esse boost é tanto no PC, né? No calendário lá do PC da 1999, né? Que é uma rotação semanal. Vocês fazem a task dos NPCs lá, né? E conseguem as recompensas, e uma dessas recompensas pode ser o boost de drop de mods de 3 dias. Outra chance também de vocês conseguirem
conseguirem é fazendo o circuito, né? O circuito no Steel Path, que tem chance de vir também quando você escolhe as armas encarnadas que você quer farmar semanalmente. Tem chance de vir também como drop adicional do circuito e algumas das recompensas, boost de drop de mods. Tem chance também de vocês conseguirem fazendo incursão, tá? Incursão ou caçada de arconte, né? Que é semanal, incursão é diária. Tem chance de vir também o boost de drop de mods. E a última chance também de vocês conseguirem é comprando com o NPC mercador Baroqueter, quando ele traz, tá? Tem muita gente que farma muito Ducati, aí quando o Baro traz, compra boost de drop de mods pra durar assim o ano inteiro, basicamente. É muito bom. Então, os farms seguintes que eu vou trazer pra vocês precisam desse boost, tá? Disclaimer aqui pra vocês. O primeiro farm que eu vou trazer aqui pra vocês que precisa desse boost de drop de mods é o farm de mods que você coloca na sua Parazon, né? Lá em 1999 tem a sobrevivência Tech Hot, que é vocês conseguem fazer puxando do PCzinho lá, aquela sobrevivência lá, Hellscrub, né? E se vocês fizerem essa sobrevivência com boost drop de mods e com o Warframe também de farm, como por exemplo a Cora, você consegue bastante daqueles mods de potência, que são os mods que você coloca para potencializar o efeito do seu antivírus, né, para matar o seu Codalite, né? Porém, esses mods eles podem ser convertidos em 58 dinheiro cada um. E eu pensei assim comigo mesmo, será que dá? Fica um farm viável de fazer? E eu fui testar, né? Então, o pré-requisito aqui, vocês precisam do boost, né? Drop de mods. Vocês precisam ter as jornadas principais desbloqueadas até vocês terem acesso aqui em 1999. E vocês precisam ter um esquadrão de farm também. No caso, eu fiz o teste tanto com a Cora sozinha, tanto o teste com a Cora e mais 2 Necros, né? O ideal seria mais uma 9 speed, mas eu não achei a 9 speed. Então, aqui, nos meus testes aqui, eu consegui em torno de 29k e 400, mais ou menos uns 8k de endo por hora. Que é bastante coisa, né? A missão em si não dropa muito endo. Mas se você pegar todos os mods de potência que você dropou e convertê-los em endo, dá bastante endo, tá? Muito endo mesmo. Nesse caso aqui, olha, eu tô mostrando pra vocês os mods que eu farmei em 2 missões de 30 minutos cada uma. E olha aqui, quanto dinheiro que eu vou conseguir. Bastante, né? Lembrando que eu não recomendo que vocês convertam todos os mods de potência, né? Sempre deixem uns 2 ou 3, né? Que vocês vão utilizar eles pra farmar o Codalite de vocês, né? Quais são os farm passivos aqui? Vocês vão farmar todos os recursos aqui de Halvani, né? Um farm passivo. Vocês vão farmar bastante mods também, os mods que dropam aqui dos inimigos. E vão farmar também essência de aço, né? Que é sobrevivência, vai spawnar o Acolyte. Eu esqueci de falar pra vocês também que aqui o farm aqui tem que ser na missão do Steel Path, tá? As próximas missões que eu vou trazer aqui pra vocês são todas missões no Steel Path, então vocês vão ter que ter o Steel Path desbloqueado e também vão precisar ter boost de drop de mods, tá? Agora, vou explicar pra vocês o lugar meta de farmar endo, né? Que é a arena no Steel Path. Aqui, alguém do seu esquadrão vai precisar de boost de drop de mods, mas também vocês vão precisar estar na missão Void Amoy no Steel Path, tá? Tem a missão lá em Sedna. Aqui o esquadrão tem que ser um Nidus. O Nidus tem que ser o host. Por que o Nidus tem que ser o host? Porque a larva, ela funciona melhor se o Nidus é o host, tá? Ela pega os inimigos mais rápido. Vocês vão precisar de uma Cora e 2 Necros, beleza? Quais são os papéis aqui que a gente vai ter que ter? A gente vai ter que ter um Warframe que vai juntar os inimigos pra gente matar eles mais rápido, que é o Nidus. A gente vai precisar de um companheiro que vai deixar a gente invulnerável, porque os inimigos dão hit kill na gente. Então a gente precisa de um Warframe que vai deixar a gente invulnerável com a Vazarin, com a escola de foco Vazarin, Protective Sling, mais o arcano Magnus Cloud, que vai aumentar o raio do Protective Sling em 300%, fazendo com que ele acerte todos os membros do esquadrão muito mais fácil, tá? Geralmente é a Cora que faz essa função, tá? A gente vai precisar dos DPS também, os 2 Necros, né? Que vão estar com 3 deles ativos e vão dar DPS com armas de corte. Ai, Kenzo, mas tem que ser arma de corte? Sim, tem que ser armas de corte, armas que vão dilacerar os inimigos. Não pode ser arma que vocês buildaram pra corte, tem que ser armas que tem corte nativo, que são, por exemplo, a Melee, o Andal Prime, a Melee Ortus, a Melee Scana. A melhor que tem pra essa farm é a Scana, o Incarnon da Scana, tá? Scana Prisma. Eu vou deixar todas as builds certinhas na descrição do vídeo, tá? E agora eu vou explicar pra vocês em média como que faz esse farm. Eu vou mostrar também o POV de cada Warframe, tá? Que primeiro eu vou mostrar o POV do Nidus, né? O Nidus tem que ser o host, então você precisa ter um FPS alto, né? E lembrando naquele vídeo de dicas lá que eu trouxe pra vocês, quanto maior o FPS, mais rápido as ações são registradas e menos perca de informação acontece. Então, quanto maior o FPS do host, mais rápido as ações de todos os players e os inimigos são registradas e menos perda de informação acontece. Então, quanto maior o FPS, melhor do host. Vocês vão precisar ter um computador bom, com um FPS alto. E quando startar a missão,
vocês vão ter que rolar, apertar pra rolar, né? Apertar Ctrl pra rolar, antes de carregar o mapa, né? Aí vocês usam a larva bem aqui no teto, aqui, nesse ponto, que os inimigos vão nascer. Sempre o primeiro spawn dos inimigos é fixo, então eles vão nascer ali, no canto oposto do mapa onde vocês vão nascer. E eu recomendo que vocês tenham a aura de radar de inimigos para vocês verem o minimapa. Jogando de nidos, vocês vão precisar ter uma noção de onde os inimigos estão e onde vocês conseguem puxar eles com sua larva. Vocês não vão ficar spamando a larva no mesmo lugar toda hora. Vocês vão ter que ter uma noção de aonde que os inimigos estão, aonde que a sua larva consegue pegar. Vocês vão ter que ter uma boa noção de mapa, tá? Vocês vão ter que olhar para o minimapa direto, por isso que é bom ter na build a aura Enemy Radar, né? E vocês vão ter que não ficar spamando a larva no mesmo lugar. Vocês vão ter que ter a noção de qual que é o alcance da sua larva e vocês vão olhar para o minimapa, ver onde que os inimigos estão, jogar a sua larva em lugares estratégicos para puxar os inimigos para perto de vocês, para ficar no alcance da larva inicial, né? Que é a larva que você quer trazer os inimigos para perto de vocês, né? Então fiquem de olho, né? Aonde os inimigos estão. Essa é a gameplay de nidos. Aí você vai estar com a Glaxion Vandal, que é a arma meta para vocês trazerem aqui para ficar primando os inimigos com 10 stacks de viral. Então vocês não vão dar DPS em si, só vão ficar responsável por ser o host, por puxar os inimigos. Também a escola, também vocês vão precisar da escola Zenurik para dar energia para Cora. E aí vão ficar puxando os inimigos e primando os inimigos com 10 stacks de viral com a sua Glaxion Vandal, beleza? Ah, Kenzo, eu quero vir com outra primer aqui, eu quero vir com a Nucor, quero vir com... Ah, beleza, pode vir. Mas saibam que a meta é a Glaxion Vandal. A Cora em si, ela precisa ter de 49 a 57% de alcance, tá? Não pode ter muito alcance na Cora, porque senão fica muito alto os inimigos, aí a melee do Necros não alcança, tá? A Cora, a única função dela é pegar energia rápida, tá? Pegar energia rápida pra colocar o domo o mais rápido possível, né? No ponto, e ficar dando Protective Sling nos seus aliados, tá? Se você tiver o Magnus Anomaly, que é o arcano de operador, ajuda também. Então vocês vão precisar de 2 arcanos aqui na Cora: Magnus Anomaly para puxar os inimigos e Magnus Cloud para aumentar o raio do seu Protective Sling, que é a skill da escola Vazarin, que deixa os seus aliados invulneráveis a dano. Então, jogando de Cora aqui, vocês vão ter que deixar seu 4 ativo, né? Vocês podem colocar 2 4, né? Pode ter o debuff da missão que diminui a duração da habilidade em 50%. Então vocês vão ter que ficar de olho, mais ainda de olho na duração do seu 4, e vão ter que ficar dando Protective Sling. Basicamente é isso. E vocês vão ter que utilizar também a Cora é a única que não precisa ter a skill da Meg aqui, porque ela traz o Cavate dela. E o Cavate dela, ele puxa os mods com vácuo, né? Ele puxa o Endo com vácuo. Então vocês não precisam ter a skill da Meg aqui com Grid Pull, com um mod de ampliação Grid Pull pra pegar o Endo, porque você puxa o Endo com o seu Cavate. E falando do Cavate, é essencial que vocês deixem o Cavate de vocês no modo de cura. Não deixem o Cavate de vocês em modo de ataque, porque senão ele vai ficar camperando os inimigos, ele vai ficar correndo no mapa atrás dos inimigos e vai impossibilitar que o Nidus puxe eles, porque eles vão estar no cantinho lá batendo no seu Cavate, em vez de vir para onde vocês estão e ser puxados pelo Nidus, tá? Então o gameplay da Cora é basicamente isso. Eu vou deixar um POV aqui para vocês. Agora vamos para os Necros. Os Necros, eu vou exemplificar em só uma build, né? Os Necros são DPS, né? Então eles vão ter que vir com a Scana Prisma Incarnal ou a Gwandal Prime, com essa build aqui. Vocês vão ativar o trade de vocês vão ter a skill da Meg também, com mod de ampliação, para vocês catarem o Endo, né? E vocês não precisam também ter um set gladiador, né, para aumentar o dano de vocês. Tem como vocês aumentarem o dano de vocês com melee, com o arcano da melee, né, que aumenta o dano da sua melee, baseado na sua quantidade de escudo que você tem no Necros. Então o Primate Redirection é bom. Então o Necros em si é o mais fácil de vocês buildarem para vir aqui. Se você é novo nessa farm, eu recomendo muito que vocês venham de Necros, tá? Venham de Necros, aí depois vocês buildem a Cora e depois vocês buildem o Nidus, né, que o Nidus é o mais difícil de você aprender. O Necros, se você tiver com a Scana Prisma, você não vai colocar postura na sua Scana, tá? Porque colocando postura vai impossibilitar que você fique agachado atacando no mesmo lugar. Você vai ficar andando pra frente. Então, sem a postura, você vai ficar agachado e batendo no mesmo lugar sem andar pra frente. Então, por isso que a gente não usa a postura na Scana Prisma, tá? Vocês podem também tanto utilizar a forma normal delas, tanto da Scana, quanto a forma Incarnal, tá? Que é a mesma coisa. Aqui não tem nenhum farm passivo, tá? Por que não tem nenhum farm passivo? Porque a gente só vai farmar Endo, basicamente. E o farm aqui em Endo por hora
mais ou menos fazendo essa missão aqui na arena do Steel Path, aqui no portão, né? Aqui era uma missão meta, né? Só que depois do update da Jade, eles mudaram bastante coisa aqui e aqui parou de ser a missão meta. Eu vou trazer a missão meta na próxima pra vocês, na próxima farm pra vocês. Vocês conseguem aqui por hora em torno de 51.300, mais ou menos 10k de endo por hora. É bastante endo, tá? Fazendo essa missão em torno de 2 minutos e meio por run, tá? Arena Steel Path Ponte. Tá, aqui é a farm meta do game atualmente de endo, tá? Muito provavelmente essa não será a farm meta por muito tempo, tá? Eu tenho quase 100% de certeza de chance de que essa farm aqui, ela vai mudar com o tempo, tá? Porque ela é muito específica mesmo. Qualquer coisa que se eles mudarem, vai estragar essa farm. Então, mas eu vou trazer aqui pra vocês, porque é a farm em si que traz mais endo por hora, e eu vou explicar aqui pra vocês certinho como que faz, beleza? As builds basicamente serão parecidas, tá? Unidos ainda vai fazer a mesma função dele. A Cora, ela vai trocar de função. Em vez dela não dar DPS aqui, ela vai dar DPS. E os dois Necros aqui, eles não vão dar DPS. Vão ficar parados, manipulando o spawn, né? Vai parecer que eles não estão fazendo nada, mas eles estão manipulando o spawn, tá? Que é muito importante que os dois Necros saibam manipular o spawn corretamente para que essa farm funcione. Todo mundo tem que manipular o spawn, tanto os dois Necros quanto a Cora, tanto unidos, tá? Como que funciona? Primeiro, eu vou explicar para vocês a função dos dois Necros. Tem o Necros da esquerda e o Necros da direita. Como no farm passado, eu recomendo que vocês, aprendendo aqui, façam Necros, tá? Comecem a aprender Necros. A build do Necros, as builds eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Aqui é bom que vocês tenham uma amp bem buildadinha, tá? E vocês venham com a escola Madurai, porque vai ter casos que você vai precisar eliminar inimigos com a amp do seu operador, tá? Então, como que é o gameplay de Necros da esquerda? Você vai começar a missão, vai entrar nessa portinha aqui, vai dar um bullet jump, vai pular aqui bem um pouquinho depois dessa porta aqui, vai olhar pra ponte, vai sair do Warframe, vai dar um dash, vai dar um Void Sling pra cá, vai abrir essa porta aqui. Quando abrir essa porta, você fica parado aqui, só isso, não faz mais nada. Se você vir ali no minimapa, se tem algum inimigo batendo no seu Necros, o que você pode fazer? Você pode ativar um da Madurai, dar um headshot no inimigo ali, matar ele rapidão e voltar ali pra ficar olhando no lugar que você tava olhando, tá? Por quê? Pode nascer inimigo ali, então você não quer que nasça inimigo ali. Aí quando tiver umas 23, 24 mortes, unidos ou a Cora vão marcar lá pra você ir correndo lá e utilizar o 1 da Meg pra puxar todo o endo, né? Pra você não perder endo, assim que a missão tiver no final. O Necros da direita é basicamente a mesma coisa. Ele é um pouquinho mais difícil do Necros da esquerda. Por quê? Você vai ter que ficar cuidando de duas portas. Você vai ter que deixar o Necros, o Warframe de vocês, no local específico para ele ficar em duas portas abertas, tá? Então, você começa a missão, você entra nessa porta aqui da Bullet Jump, aí você vem aqui, exatamente aqui nesse ponto aqui, né? Onde tá as duas portas abertas, tanto a porta na sua frente quanto a porta atrás de você. Você deixa o seu Warframe ali, sai, entra no operador, dá um Void Sling para trás e fica olhando pro seu Warframe, tá? Fazendo isso, você vai manipular o spawn de todo esse corredor que você tá vendo pra frente, e você também vai manipular o spawn aqui do cantinho dessa escadaria aqui pra baixo, tá? Você não vai deixar que inimigos nasçam aqui. Então aqui é o mesmo esquema do Necros da esquerda, você vai ficar olhando ali, quando chegar ali 23, 24 mortes, chegar próximos ao 25 mortes, você volta pro Necros, vai lá onde a Cora e o Nidus estão matando e puxa o endo utilizando o 1 da Meg, tá? Com o mod de ampliação. Agora eu vou explicar pra vocês a Cora. A Cora, ela é DPS e ela também tem que ter o Void Sling pra proteção, pra proteger ela e o Nidus, tá? A Cora é basicamente a mesma coisa da passada. A única diferença é que você vai ser DPS agora, você vai ter a Prisma Scana ou a Gondal. Você vai começar a missão, você pode atirar com a Glaxion Vandal ali para pegar o Orb de vida, né? Lembrando que você tá com o mod Equilibrium, que vai transformar a vida em energia para você. Aí você já vai ter energia para o seu 4. Aí você pula na ponte e já usa seu 4, né? Só que agora você tem que manipular o spawn também. Então você não vai ficar olhando para trás dos inimigos, não vai ficar olhando para onde os inimigos vão spawnar, porque senão você vai nerfar o spawn ali e ninguém quer que você nerfe o spawn ali. Então você vai ter que ficar olhando diretamente pro Necros da esquerda, aquele Necros que tá ali naquela portinha. Você não vai olhar para nenhum outro lugar, só vai olhar para ali, tá bom? Fazendo isso, os inimigos vão nascer nas costas de vocês, tá? 100% de chance de nascer nas costas de vocês, tá? Então, você vai começar a missão, vai atirar ali naquele globo de vida,
com a sua Glaxion Vandal, né? Ou com alguma outra arma de feixe, né? Que você consiga atirar ali pra pegar o glóbulo de vida para transformar em energia, e você vai colocar o seu 4 o mais rápido possível ali na ponte e vai começar a dar DPS e Void Sling, tá? Ficar parado com a Escana Prisma, Encarno e batendo e utilizando o Void Sling a cada 4 segundos, tá? E lembrando que você vai ter que ficar olhando pro Necros da esquerda para manipular Spawn. Fazendo isso, GG, não tem muito segredo jogar de Cora, tranquilo? Agora vamos para o Nidus. É mais difícil. É a mesma coisa da missão passada. Ele tem que ser o host, ele tem que ter bastante FPS, ele tem que estar com a escola Zenurik, ele tem que ter algumas charges aqui de casting speed, né? Começando a missão, você vai rolar também, igual na passada, vai castar o seu 2 bem naquele cantinho ali, também igual na farm da ponte, na farm do portão e a farm da ponte, também igual. Só que agora você vai pra ponte e vai ficar olhando pra debaixo dessa ponte aqui, vai ficar olhando pra lá. Tá? Você só vai virar para trás para castar a sua larva, e você tem que ter em mente o spawn dos inimigos. Então você só vai virar para trás quando você vê que os inimigos spawnaram, porque aí você não vai nerfar o spawn deles. Então fica olhando para debaixo daquela ponte. Quando você vê que os inimigos spawnaram, você vira para trás, tenta juntar eles próximo a vocês, né? Jogando sua larva tanto no teto quanto ali embaixo. Juntou, volta para olhar debaixo da ponte, mantém seu olhar fixo ali e usa a larva no domo da Cora para puxar ali pra Cora matar eles. Puxar os inimigos próximos a vocês pra Cora matar eles. Matou a wave bonitinha, morreu todos os inimigos, volta a olhar para debaixo da ponte. Os inimigos nasceram, olha para trás, puxa eles lá no teto, né? Ou próximo a vocês. Depois puxa eles próximo onde você quer matar eles com a Cora. Espera todos os inimigos nascer pra virar pra trás, tá? Os inimigos vão nascer em 2 em 2, tá? Espera eles nascer tudo, aí olha pra trás, puxa eles e vai. Espera eles nascer, olha pra trás, puxa eles e vai. E nesse meio tempo vocês ficam olhando debaixo daquela ponte ali, tá? Fazendo isso, se todo mundo fizer a sua função certinho, vocês vão conseguir fazer essa missão em torno de 1 minuto mesmo. 50 segundos, 1 minuto e 10. Vai variar o tempo se vocês fizerem certinho. E a taxa de endo é a mesma taxa de endo da missão passada, só que a missão passada, ela demora em torno de 2 minutos, 2 minutos e meio, né? Até 3 minutos, porque com o update da Jade, né? A farm passada foi nerfada demais, tá? Então essa farm aqui é a farm meta, que a galera, que os gringos, né, desenvolveram pra fazer essa missão em 1 minuto. E pode parecer bobeira, mas fazendo a missão em 2 minutos e fazendo a missão em 1 minuto vai aumentar o rendimento da farm da gente em 100%, tá? Vocês vão farmar o dobro de endo. Então, fazendo tudo certinho aqui, esperem algo em torno de 110k, mais ou menos uns 30k de endo por hora. Tá, é bastante coisa mesmo, e se vocês acharem um squad perfeitinho, cara, é muito bom ficar fazendo essa missão aqui, tá? O Necros sabendo o que fazer, os 2 Necros, a Cora DPS, unidos certinho, cara, é muito bom. Então essa é a farm meta atual de endo no game, tá? Vocês conseguem 110, vocês vão conseguir em torno de 110k, mais ou menos uns 30k de endo por hora. Agora, no final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês um gráfico trazendo todas as distribuições nominais, tá? De endo que vocês conseguem em 1 hora de farm, tá? Aqui são as missões de escavação. Aqui a missão de Phobos lá de Rush, né? Aqui são as missões de caçada em mundo aberto. Aqui são as missões de Helljack. Aqui são as missões de caçada em mundo fechado. Aqui as missões de arbitragem. Aqui são as missões, a missão de farm de mods de potência. E aqui são as missões de arena no Steel Path, beleza? Tanto a arena num portão, que era o farm meta, e agora não é mais. Tanto o farm na ponte, que agora é o farm meta. Um dos motivos que me fez fazer esse gráfico aqui foi para mostrar para vocês essa progressão, né, de farm de endo que a gente vai ter de acordo com a nossa jornada no Warframe. Para ficar bem claro para vocês. Qual progressão é essa? Então, quando vocês estiverem, sei lá, de 0 a 15 horas de Warframe, se vocês estiverem bem no comecinho, fica viável para vocês fazerem a farm de endo fazendo missões de escavação. Começa na Terra, vai pra Europa, vai pra Plutão, ou faz a missão de Archwing lá de Rush, né? São missões assim que dá pra fazer rapidão, com 15 horas de game você já tem as jornadas necessárias, né, para fazer essas farms. E aí passou de 15 horas até umas 50 horas de game, você pode fazer as missões de caçada, né, em Deimos. Porque você já tem que ser maestria 5+, né? Pra pegar caçada tier 5, que aí dropa mais endo. E eu recomendo aqui uma arma com dano em área, né? Mas dá pra vocês virem aqui sem arma com dano em área. Por quê?
você colocar lá no servidor norte-americano, vai ter bastante gente, aí você consegue achar gente pra te carregar, né? Se você não tiver problema com isso. Mas pra entrar no servidor norte-americano, tem um porém. Você não pode tá com a linguagem do game em português, tá? Tem que estar em inglês, porque senão você só vai cair em esquadrão com quem tá no server americano, só com a linguagem em português, entendeu? Então você tem que ir lá no launcher, mudar a linguagem pra inglês, entrar no Warframe e aí mudar o servidor pra norte-americano. Aí você vai achar bastante gente pra te carregar, tá? Aí com 50 horas a mais de gameplay, você já não é um noobzinho ainda, você já consegue fazer missões, sei lá, de arbitragem, você já consegue fazer missões de hero check. Lembrando que missões de hero check, eu recomendo que vocês tenham boost de drop de recurso, né? Pra conseguir as partes lá da hero check. Vocês podem fazer as caçadas lá em mundo fechado, caçada lá em Zariman, caçada lá em Cávia, né? Agora com umas 150 horas a mais de game assim, você já, muito provavelmente, já vai ter liberado o Steel Path. Aí sim eu recomendo que vocês vão atrás da arena, do farm de Endo lá na arena, né? Comecem buildando Necros, né? Faz o Necros lá no farm. Se vocês conseguirem o boost de drop de mods, né? Dá pra formar esquadrão, não precisa ficar caçando esquadrão. Vou deixar também na descrição do vídeo vários discords, né? Que você consegue achar esquadrão meta pra fazer tanto arbitragem quanto o farm de Endo lá na arena. E é isso. Acho que depois de 150 horas, você tá livre pra escolher a farm que melhor te atende, tá? Então, com esse gráfico aqui que eu consegui montar pra vocês, fica bem claro isso, tá? A progressão de farm de Endo que tem atualmente dentro do game, beleza? Então, esse vídeo aqui demorou bastante pra eu fazer, tá? Eu tive que fazer cada farm desse por 1 hora. Eu espero que eu tenha melhorado a qualidade do áudio do vídeo, tá? No vídeo das 18 dicas, a galera reclamou bastante do meu áudio, ficou parecendo um ASMR, e eu reconheci também que ficou parecendo um ASMR, tá? Perdão por isso. Eu espero ter editado melhor o áudio desse vídeo, né? E é isso, guys. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e até o próximo vídeo, beleza? Falou!